cortamos de algumas áreas importantíssimas, né? Principalmente neste momento de transição de pandemia que a gente passa. O governo resolveu beneficiar as companhias aéreas, é isso? Exatamente. E é um benefício generoso, né? Na verdade é o seguinte, há 30 medidas provisórias trancando a pauta, das quais o Congresso, os deputados e senadores terão que se ocupar assim que retomem o trabalho. E aí eu fui verificar essas 30 medidas provisórias. 14 delas foram assinadas pelo presidente da República a partir de 22 de dezembro e até agora. E aí fui verificar e verifiquei, acabei descobrindo que no dia 30 e no dia 31 o presidente assinou 2 medidas provisórias beneficiando as empresas aéreas, logo quem menos merece, né? Por tudo, pelo conjunto da obra, né? Por tudo que tem feito de mal, inclusive, aos próprios clientes, né? As empresas aéreas brasileiras parecem uma coisa consertada, ajustada, né? Criaram uma espécie de capitalismo à brasileira, segundo o qual é preciso maltratar o cliente. Em qualquer lugar do mundo capitalista, o cliente tem sempre razão. No Brasil, não. Os clientes das empresas aéreas nunca têm razão, né? São tratados com desdém, são tratados com desrespeito em terra e no ar, são tratados com desrespeito no guichê da companhia, são tratadas com absoluta desprezo online. Você pega os sites das companhias aéreas brasileiras, um nojo de dificuldade, são todos sites pouco amigáveis, né? E são pouco amigáveis exatamente por isso, porque as empresas são pouco amigáveis em relação ao brasileiro, né? Você viu a reação no começo do ano do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, espantado com os valores das tarifas, que estão entre as mais caras do mundo, cobradas pelas empresas aéreas, e também pelos maus tratos aos cidadãos. As empresas aéreas elas se sentem absolutamente à vontade para cancelar voos, adiar voos, de colocar você em voos diferentes, separar famílias, né? Viaja lá casal com os filhos, eles saem distribuindo todo mundo por outros voos. Assim, é um desrespeito permanente, né? Permanente, overbooking. Enfim, agora no fim do ano a gente assistiu isso, né? Das pessoas chegarem para embarcar no aeroporto e descobrirem que não vão embarcar, embora sua passagem esteja confirmada, porque alguém lá, né, meteu uma cunha, como se diz em Portugal, e botaram lá alguma outra pessoa ocupando o lugar do cidadão, comprado pelo cidadão. Frequentemente, as vítimas mais frequentes desse tipo de abuso são vítimas que investem na empresa, né? Que caem na conversa mole, na lorota de comprar com antecedência. Aí compra com antecedência, paga um preço muito menor do que o valor da tarifa cobrada quando você quer viajar de fato, né? E com isso eles fizeram até campanha, mandaram as mensagens às empresas, Latam, Gol, mandaram mensagens para os seus clientes dizendo: olha aí, olha, melhor adiar a viagem em nome para a sua própria segurança, até insinuando questões de segurança, para que as pessoas desistissem, para essas pessoas que compraram com antecedência, desistissem de viajar naqueles dias de fim de ano, para que eles pudessem vender os seus lugares por valores muito mais altos, né? E o que é que aconteceu neste fim de ano? Todo esse mau comportamento do setor foi premiado pelo presidente da República com essas 2 medidas provisórias. Uma delas é inacreditável. É uma medida provisória, a 1094, que simplesmente dispensa as empresas aéreas de pagamento de imposto de renda retido na fonte no arrendamento de aeronaves e motores. É preciso explicar aos nossos ouvintes que nenhuma das nossas empresas aéreas é proprietária dos aviões que utilizam. Todos esses aviões são arrendados, tanto quanto os motores. Inclusive, são negócios feitos separadamente. Mas a lei prevê o pagamento de imposto de renda pelo arrendamento, né, de aeronaves e motores. Pois bem, o presidente da República isentou as empresas aéreas de pagamento desse imposto pelos próximos 5 anos. E a isenção corresponde a uma renúncia fiscal anual entre 370 e 382 milhões de reais. Durante 5 anos, até 2026, esses malandros das empresas aéreas não vão pagar impostos
sobre isso. Agora, me explique, alguém pode explicar por quê? Qual é a razão disso? Por que esse privilégio? Não é? E a classe trabalhadora que paga imposto de renda retido na fonte? Por que não ganharam uma isenção maior, né? Agora que estamos em vias aí de apresentar a declaração de imposto de renda, etc. E tal. Por que as pessoas mais pobres não foram beneficiadas com essa isenção? Por que só empresas aéreas, tão poderosas quanto bilionárias? Né? É tudo muito estranho. A segunda medida provisória, que foi assinada no dia 30, veja que essas duas medidas provisórias foram assinadas ali quando ninguém estava prestando mais atenção em política, em economia, em coisa nenhuma. Estava todo mundo ali muito mais preocupado com a virada do ano, o ano novo, né? As pessoas com os olhos postos em 2022, quando essas duas medidas provisórias foram assinadas. E eu não procurei, não encontrei nenhuma explicação razoável para isso, a não ser, evidentemente, para atender a ganância, a gula dessas empresas que tradicionalmente vivem dos favores, né? A gente assistiu aí durante a pandemia aquela coisa absurda que foi uma outra medida provisória concedendo às empresas o direito, entre aspas, de fazer ressarcimento de passagens já compradas em 12 parcelas. Lembra disso? 12 parcelas. E 12 parcelas sem juros. Ah, beleza. Quer dizer, quando eles querem alguma coisa, conseguem tudo. Primeiro na agência reguladora ANAC, né? que é servil, que vive para servir aos interesses das empresas e não dos seus clientes, dos cidadãos que pagam os salários dos diretores da ANAC. E depois a gente vê também que eles encontraram o caminho para chegar e adentrar o Palácio do Planalto e conseguir duas medidas provisórias. A outra medida provisória, eu estava dizendo, permite várias benesses para as empresas aéreas e também para os aeroportos, como por exemplo, permite o reajuste da taxa de fiscalização de aviação civil, que é uma coisa meio... Você não entende exatamente quem é que faz, quem é que recebe, mas é custo para o passageiro. Se nós já pagamos as taxas aeroportuárias mais caras também do mundo, vamos continuar pagando até mais a partir dessa medida. É tudo muito estranho, é tudo muito nebuloso, é tudo muito vergonhoso. Enquanto isso, né, Cláudio, a gente lembra que a gente segue numa pandemia e, por exemplo, se você for contaminado pela variante Ômicron, né, que tem contaminado Deus e todo mundo neste atual momento da pandemia aqui no Brasil, você já não tem mais aquele dispositivo que existia até a virada do ano que te permitia remarcar a passagem aérea sem nenhum tipo de custo, né? Você tem que pagar lá uma taxa para a empresa, às vezes a taxa é mais cara do que a própria passagem aérea paga pelo passageiro, ou seja, elas continuam sendo beneficiadas no momento que ainda deveriam reverter benefícios para os clientes. E você citava muito bem, Cláudio, a questão da defasagem do imposto de renda, né? Enquanto as empresas aéreas continuam recebendo benefícios do governo federal, né? O setor privado sendo amplamente beneficiado, a nossa tabela no imposto de renda, segundo auditores fiscais, o Sindicato dos Auditores Fiscais virou o ano ali com 134% de defasagem, né? É para dormir com um barulhinho desse. De fato, a gente continua sendo bem prejudicado neste momento aqui no Brasil.